Eu sempre digo para as pessoas que me conhecem que a minha paixão é a medicina. A minha vocação é o sacerdócio, né? E eu sou um apaixonado pela medicina e Deus me pediu apenas que lhe entregasse de bom grado, e assim eu fiz, a prática médica, mas não o amor pela medicina e os estudos pela medicina, né? E é necessário sempre a gente estar estudando, se atualizando, para poder embasar, fundamentar bem todos os ensinamentos da igreja com relação a tantas questões que serão apresentadas aqui nesses 2 dias, né? Mas o tema que me tocou agora nessa primeira palestra é a vocação do médico católico, né? E ao ver o título me lembrei de uma frase de Papa São João Paulo II, quando esteve aqui pela primeira vez no Brasil, em 1980, lá em Porto Alegre, quando ele falou justamente de vocação. E é uma frase maravilhosa. Ele dizia assim: o Deus que ama é o mesmo Deus que chama. E na Bíblia nós encontramos aquela frase que nos deixa assim bastante emocionados, né? Antes que se formasse no seio da sua mãe, eu te conheci. E a palavra conhecer na Bíblia significa amar. Isso é impressionante, né? Que antes que nós fôssemos concebidos, no coração de Deus, nós já ocupávamos um lugar muito especial. Por isso Ele nos criou, nos chamou à vida, né? A vocação, né? Essa chamada amorosa à vida, nos dá uma identidade que não é funcional. Médico é uma identidade funcional. É o que eu faço, mas não necessariamente o que eu sou. Quer dizer, a minha identidade é, diante de Deus, a que deve iluminar e deve inspirar-nos nas nossas diversas identidades, né? Mas essa identidade é essencial. Eu sou um dom de Deus. Eu sou um dom de Deus para as pessoas que me conhecem. Eu sou um dom de Deus para a humanidade. Eu sou um dom de Deus para a família. Eu sou um dom de Deus no lugar onde eu estou presente, né? Por isso, o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que chama. Então, Deus nos chamou a ser, e aqui não é um substantivo, mas é uma definição, ser humano. Essa é a nossa vocação. Ser profissional é uma escolha. É uma diferença muito grande entre ser chamado e escolher. A gente escolhe uma profissão e até mesmo no desenvolver dela podemos ir mudando de escolhas, né? Mas nós não podemos mudar de identidade. A vocação do médico católico é uma chamada divina para, na profissão médica, mostrar quem é o médico, não como é o médico, o que faz o médico, quem é o médico, né? Isso é fundamental em qualquer profissão, né? Mas a gente sabe que na profissão médica, sem ser fazendo comparações, a profissão médica, aquela que se entrega nas mãos do médico o dom mais precioso que nós temos, que é de Deus, a vida. É um ato de confiança que alguém coloca na mão do médico. E a identidade médica não pode ser esquecida ao exercer a medicina. Então, a vocação, nós somos chamados para ser humano com os humanos. Não ser humanos com aquilo que também é a criação de Deus, mas não é da mesma dignidade, da mesma profundidade, né?
Então, é uma chamada a ser humano com os humanos. Porque a palavra católico significa universal. Portanto, tem que ser humano com todos os humanos. E não com só alguns humanos, ou considerar uns mais humanos que os outros. E nessa profissão, nós temos também que refletir muito sobre essa palavra, profissão. O que quer dizer profissão? É aquele que professa, aquele que publica, aquele que faz visível a sua identidade, em primeiro lugar, não só os seus conhecimentos científicos e tecnológicos. Isso é mais fácil, né? Em qualquer profissão, se a gente se prepara bem e a exercita com competência profissional, a gente está professando uma arte. Nós estamos professando uns conhecimentos. Mas ao professar o que a gente sabe, a gente não pode ocultar quem a gente é. A profissão é para professar, tornar manifesto, visível a pessoa. A pessoa que está exercendo aquela profissão. E depois, complementarmente, os seus conhecimentos. Isso é uma ideia que está caindo no esquecimento. Eu estou falando em geral, mas de uma forma muito mais particular na área médica, né? E o que eu tenho que professar como pessoa através da medicina? Que eu sou um dom de Deus. Ser um dom significa que eu tomo consciência de que eu não sou dono desse dom. Eu sou administrador desse dom. Precisa ter bem claro. Às vezes nós nos julgamos assim, dono dos conhecimentos, dono da vida, dono das pessoas. Isso é uma distorção gravíssima. E a gente está vendo as consequências, né? Que todo mundo é dono de alguém. Né? Até acho que ele ia ser dono de pet, mas a gente é melhor a gente também não pode ser dono do pet, porque também é uma criatura de Deus. Né? Mas enfim, né? Ser dom, exercendo esse dom com o sentido de administração, de responsabilidade. Há uma frase no Evangelho que, já que estamos no final do ano, e esse mês de novembro, desde o princípio dele, a igreja coloca todas aquelas realidades últimas do ser humano, né? Morte, finados, né? Purgatório, rezou-se pela alma do purgatório, sufrágios, né? O juízo. E um dia ouviremos uma frase que está lá no Evangelho: dai-me conta da tua administração. Dai-me conta da tua identidade de dom. Dai-me conta da sua vocação à vida, né? E, consequentemente, dai-me conta da tua profissão. Se você exerceu a sua profissão, professando de fato quem você é. Essa introdução eu faço porque na área da medicina, né, não podemos só estar preocupados com a competência profissional ou técnica, né? Nós temos que exercer essa profissão pensando que é preciso ser, antes de mais nada, competente como pessoa. Aqui eu vou dar um exemplo que talvez, né, estamos conversando aqui brevemente, antes com o Dom Tucênio, eu vou dar um testemunho pessoal, né? Acabei de fazer agora, eu faço anualmente o meu check-up, né? E numa ocasião fui fazendo meu check-up, se pediu um ecocardiograma colorido com Doppler, e eu fui ao laboratório que realiza esse exame. Entrei na sala onde estava lá o médico fazendo esse exame, ele estava fazendo o relatório da pessoa que entrou antes de mim,
Eu disse bom dia, mas ele estava tão concentrado no exame que ele não respondeu. Respeitei, né, o trabalho dele, né? Aí a atendente, a enfermeira pediu que eu me deitasse na maca, tirei a camisa, deitei na maca. Aí ele se virou para o aparelho, né, me deu o gel, me passou o gel, eu passei no peito, né? Depois ele pegou o sensor, ficou passando o sensor no meu peito, não disse uma palavra, né? Nem sequer olhou no meu rosto, porque estava olhando para o aparelho, né? Eu pensei, falo ou não falo quem eu sou? Profissionalmente falando, né? Pensei, comento ou não comento os ruídos que eu estou ouvindo? Eu sabia que era normal, né? Era apenas para comprovar. Mas se você falar, você vai fazer um ecocardiograma colorido com Doppler. Não, nome bonito, né? A pessoa você vai fazer uma mamografia, vai fazer uma colonoscopia, né? Você fica um pouco apreensivo, né? Eu estava tranquilo, mas eu falei, vou ficar quietinho, não vou falar nada. Passou todo o exame, ele terminou, me passou o papel para limpar o peito, voltou-se para a máquina e fez o relatório perfeito. Tecnicamente perfeito o relatório. Mas não professou quem ele era, quem ele é. Né? Um ser humano que estava diante do ser humano, que no meu caso não havia nenhuma apreensão, mas qualquer pessoa que vai fazer um exame desse tipo, até um exame de sangue, fica apreensivo, né? Então, é uma questão. Hoje em dia, a pressa em fazer com perfeição técnica e científica o que se deve ser feito está eclipsando, ocultando a pessoa humana. E se há alguma coisa que nós temos que recuperar na medicina, antes de mais nada, é a dignidade da profissão médica. Porque você não está vendo um coração, você não está vendo um órgão X ou Y, né? Você está vendo e tratando e entrando na vida de uma pessoa. Então, às vezes nós levamos em consideração certos dilemas éticos e esquecemos a vocação fundamental que é ser humano com os humanos. Fomos chamados a isso, a ser humano, né, com os humanos. Essa é a vocação divina. Claro que vai se especificando ao longo da vida, mas essas especificações são para melhorar a nossa humanidade. O batismo nos torna filhos de Deus. Isso já nos melhora numa dimensão muito importante. Se eu sou filho de Deus, tenho irmãos, né? Então eu tenho que tratar as pessoas como irmãos. Né? Depois, os diversos sacramentos, né, também vão nos tornando mais humanos, porque os sacramentos vão nos identificando com Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem, perfeito ser humano. Né? E depois as vocações específicas que nós escolhemos, né, tanto na área profissional como até na área cultural, a gente vai também ter que se humanizando mais, né? Eu trago aqui um livro, que aliás foi meu professor lá na USP, A Didática Humanista do professor Luiz Venere Tecourt. Junto com o Dr. Zerbini, foi que participou toda a pesquisa e o primeiro transplante que se fez no Brasil em 1968, né? Bem, eu entrei na faculdade em 1970, acabei agora dia 18 de julho, fizemos a festa dos 50 anos da nossa formatura da Faculdade de Medicina, né? Nos reunimos lá 120 alunos, alguns já falecidos, 10 ou 12, outros ainda vivos, né? Todos na faixa dos 70. Todos lá na descida já, né? Da vida, né? Mas foi muito bonito recordar aqueles anos de faculdade, as bagunças, aqueles anos bem concretos, né?
E esse doutor Luiz Venero Decour, um dos meus colegas, se lembrou isso, né? Vocês se lembram do Decour? Ele dizia duas coisas para nós. Não sentem na cama do doente. Respeitem o seu espaço. E chamem o doente pelo seu nome, não pela sua doença. Olha, depois de 50 anos, esse colega se lembrava de uma recomendação simples, né? E que foi realmente um direcionamento, né? E esse médico, né, escreveu um livro, que é esse, A Didática Humanista, do professor Luiz Venero Decour, e o primeiro capítulo, ele intitulou Meu Credo. Creio na medicina, primeira frase, creio na medicina que é ato contínuo de aprimoramento. Ato contínuo de aprimoramento. E aqui ele diz em que nós temos que nos aprimorar. Na medicina, creio na medicina que procura não apenas o combate à doença e sua prevenção, mas também o avanço do conhecimento científico, que investiga, compara, discute e conclui. Não tanto para a exaltação do próprio prestígio, como para o progresso do homem. Creio na medicina que é lúcida, vigilante, atenta. Creio na medicina que, sendo uma técnica e um conhecimento, é também ato de solidariedade e de afeto, que é dádiva não apenas de ciência, mas ainda de tempo e de compreensão, que sabe ouvir com interesse, transmitindo ao enfermo a segurança de que a sua narração é recebida como o fato mais importante desse momento. Medicina, que é amparo para os que não têm amparo, que é certeza de apoio dentro da desorientação, do pânico, da revolta que a doença traz. Na medicina que serve os doentes e nunca se serve dos doentes. E vê que o aprimoramento, ele cita qualidades humanas, não só aprimoramentos científicos, que deve levar esse progresso da ciência, não só o aprimoramento na investigação, na discussão, na conclusão, mas aprimoramento da pessoa. Crescer em solidariedade, crescer em afeto, crescer em compreensão, crescer em interesse, crescer em segurança e depois crescer no espírito de serviço. Servir o doente e nunca se servir doente, e muito menos, na medicina, servir ideologias. Servir protocolos. Servir evidências. Fazem parte do exercício da medicina, mas nós não podemos ficar escravos dos protocolos. Porque hoje em dia, em qualquer hospital público do Brasil, chega qualquer mulher dizendo que foi estuprada, o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde é pílula do dia seguinte, sem sequer fazer exame físico, para ver se é verdade ou não. É o protocolo. Numa clínica de família, num posto de saúde, né? Numa UPA, né? Botei lá, né? Chega qualquer adolescente, na ginecologia, vamos prevenir gravidez, que já é um termo totalmente desumano. Prevenir gravidez. Primeiro, a gente faz prevenção de doença. Gravidez não é doença, é sinal de saúde. E a fisiologia está funcionando direitinho. Mas prevenir gravidez, agora não é prevenir gravidez o Estado, é prevenir uma pessoa, prevenção de pessoa. Se vocês me permitem, eu vou fazer a famosa brincadeira, o que é. Permitem? É fácil, gente. O que é que cai de pé e corre deitado, todo mundo sabe, né? Chuva. O que é que não deixa entrar?
o que é que não deixa sair, o que é que não deixa continuar, o que é que não deixa terminar. O que é que não deixa entrar? O que é que não deixa sair? O que é que não deixa continuar? O que é que não deixa terminar? Os médicos estão diretamente envolvidos, ainda que outras profissões também estão envolvidas nesse enigma. O que é que não deixa entrar? Anticoncepção e contracepção. Não deixa entrar uma pessoa na história. Não deixa entrar uma pessoa na vida de outras pessoas. O que é que não deixa sair? O aborto. O que é que não deixa continuar? A mistanásia. O que é que não deixa terminar? Eutanásia. Não, perdão. O que é que não deixa continuar? A mistanásia. Mistanásia. O que é que não deixa terminar? A eutanásia e a distanásia. E outros decidem, assinam e os médicos executam. Então, uns estabelecem protocolos e o médico executa, especialmente o médico recém-formado, porque tem que começar a profissão, vai trabalhar aqui e acolá, e está no protocolo, e que ele não pode deixar de fazer. Mas a igreja não deixa fazer contracepção, anticoncepção. Por que a igreja não deixa? Porque a medicina não deixa. A medicina não deixa. A medicina, no primeiro princípio fundamental do Código de Ética Médica de 2019, diz: o médico sempre deve atuar em favor da saúde do indivíduo e da comunidade. É o Código de Ética Médica. Às vezes as pessoas vêm perguntar: por que a igreja não deixa? Por que a igreja é contra a pílula? Não é a igreja, é a medicina. É a dignidade da profissão médica. Eu não posso dar uma Novalgina para ninguém se eu não conheço, eu não faço a anamnese dessa pessoa, porque sei lá se ela é alérgica ou não. Eu tenho que atuar em favor da saúde do indivíduo e também da comunidade, né? Mas, hoje em dia, os protocolos, a pressão ideológica, assistente social, mas você tem que fazer porque está prescrito. E muitas pessoas esquecem que nessa hora está impedindo que uma pessoa entre na história. Como entrou, como foi concebida, deve ser avaliado também. Mas fazer prevenção de pessoa, é duro isso, né? Eu não quero que você exista. Graças a Deus, ninguém fez prevenção de nós, porque 4.098 pessoas existiram para que eu e cada um de vocês existissem hoje agora. Porque até a 10ª geração na nossa árvore genealógica, através de uma progressão geométrica, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e assim chega até a 10ª geração, você tem 2024 decavós. E somando tudo isso, dá 4.098. Pessoas que nenhuma delas fizeram prevenção. Porque se uma delas fizesse prevenção, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Porque não se pode considerar uma pessoa, mesmo doente, como uma doença. Uma pessoa mesmo doente não é uma doença, né? Então, quando vamos fazer prevenção, outra coisa é regulação inteligente da fertilidade, isso é outra coisa. Mas controle de natalidade, planejamento familiar, prevenção de gravidez, a gente está acostumado a falar isso, né? Por quê? Porque nós estamos formatados e não formados. Falta formação humana, mas se formata massas de pessoas, né? Começando pelas universidades. Estão formatando profissionais que não professam nem conhecimento científico e, pior, não professam a sua própria humanidade.
uma coisa, parece, não é uma questão crítica, é uma questão para a gente refletir, né? O que eu quero professar na minha profissão? Pelo menos professe o Código de Ética Médica, que também fala lá nos princípios fundamentais, no número 7 dos princípios fundamentais, que o médico tem que agir com liberdade de consciência, não com imposição ideológica. Está no código, apenas a vocação do médico católico, se não quer ser uma pessoa que vai à missa diariamente ou vai à missa dominicalmente, para ele ser coerente com a sua vocação divina, mas pelo menos siga o Código de Ética Médica de 2019, ou atual, não os diversos códigos que já existiram, né? Então é um tema que temos que pensar seriamente se realmente temos consciência do que é ser chamado por Deus à vida para, através da escolha profissional que eu fiz, servir a humanidade. Como dizia o professor Decour, o progresso da humanidade, não só o progresso científico, tecnológico, né? E dentro desse tema da vocação do médico católico, é necessário também aqui, já entra numa dimensão espiritual que nós não podemos esquecer dela, né? Que nós somos participantes de forma limitada, mas importante, do poder criador de Deus. Esse poder criador, e não do poder destruidor. Deus cria, mas não destrói o que é criado. Somos nós os homens que destruímos a criação, né? E hoje tanta preocupação com a ecologia, com a destruição, né? Na Amazônia, com a poluição dos rios, com a poluição do ar, né? Com a destruição de árvores, de animais, etc. Claro, tudo isso é obra de Deus. O homem tem que também ser administrador dessa obra, né? Mas o que é pior é a destruição do ser humano, né? E não é só pelas guerras. E não é só por ações policiais, né? Correu o Brasil inteiro o que aconteceu lá no Rio de Janeiro algumas semanas atrás, né? 132 mortos. Bastaria ser um morto, né? 132 mortos. Agora, balas perdidas, X balas perdidas, pessoas que morrem. Tudo isso é doloroso, né? Basta uma só pessoa, né? Agora, quantas pessoas diariamente estão morrendo em mãos de médicos que não assumem a sua responsabilidade pela vida? A vida, né, concebida, a vida gestada, a vida vivida, né? Mistanásia. Mistanásia são essas condições indignas de vida. Condições indignas de vida que faz muitas pessoas viverem no limite da sobrevivência, né? E depois, né, vão considerando um progresso cultural que não pode mais voltar para trás, né? O suicídio assistido, o testamento vital, né? A distanásia, né? E quando você fala alguma coisa a esse respeito, então já começa os rótulos, né? Que também é outra questão que para a gente refletir. Nada mais indigno do que rotular o ser humano. Você rotula um produto industrializado. Mas rotular o ser humano, ainda mais quando o ser humano atua de forma verdadeiramente humana, né? Aí já começa os rótulos, né? Há uns anos atrás, né? Não sei se vocês se lembram, tinha um programa na Globo chamado Na Moral, apresentado pelo Pedro Bial. Se lembram?
Então, eu tratar de um tema polêmico, o aborto. A própria palavra polêmica que é discutível, né? Polêmico? Vamos tratar de um tema polêmico. A natureza química da água. Vamos discutir se a água realmente é H2O ou não é H2O. Isso não é um tema polêmico. A água é água. Né? Um ser humano concebido por 2 seres humanos não é um jacaré, é um ser humano, um genoma humano. Então vamos discutir o aborto. Tá bom, daí a comunicação da Globo entrou em contato com a comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro para ver se podia enviar alguém da Igreja Católica para discutir o aborto. Então, Dorani pediu que eu fosse, né? Então, estava lá. A representante da ONG Internacional Católica com Direito de Decidir. Uma ONG abortista internacional. Né? Depois, estava lá uma artista de novela, não me lembro o nome dela agora. Né? E depois estava lá o doutor Drauzio Varela. Né? E eu. A organização do programa pediu que eu fosse de batina. Eu falei, não vou de batina. Eu vou assim como eu me visto. Porque no Universal televisivo, batina é de uma pessoa conservadora. Eu uso batina, não tem nenhum problema. Né? Mas eles apresentam como um conservador. Né? Então, eu não fui. Falei, não vou assim, senão não vou. Né? Aí, a primeira pergunta, para quem que foi? Para mim, né? E a pergunta era, por que a Igreja Católica é contra o aborto? Aí eu respondi da seguinte forma, com as palavras que eu vou dizer para vocês, foram a palavra que eu utilizei naquele programa. Na minha primeira aula de anatomia sistemática, no laboratório, sobre as mesas do laboratório, estavam ossos. E o professor, o catedrático de anatomia, falou, respeita esses ossos, porque pertence a uma pessoa. Jovem é jovem, né? Se a gente não recebe uma advertência dessa, a gente sabe, está jogando basquete com o crânio, fazendo esgrima com o fêmur, né? Brincando com... A gente tem que ser chamado a atenção pelo menos uma vez, né? Eu falei, então, daquela primeira aula em diante, ainda que eu fui fazer medicina, porque eu quero salvar pessoas, eu quero cuidar da vida das pessoas. Mas daquela aula me reforçou o que eu já queria ser. Né? Então, eu sou a favor da vida. Aí Pedro Bial vira para os outros. Né? O que vocês acharam do argumento religioso do bispo? Argumento religioso do bispo. Né? Então, vocês veem que você usa um argumento de bom senso, mas para você tirar toda a autoridade da defesa da vida, dizem que é um argumento religioso. Não é um argumento religioso, não é um tema polêmico. É uma questão de bom senso. Água é H2O. Macaco é macaco. Ser humano é ser humano. Então, o médico, além de seguir o Código de Ética Médica, o médico católico, além de seguir o código, ele tem que recuperar o bom senso do profissional. Embora haja muita pressão, como essa, né? Uma pressão midiática para você desacreditar um bispo só porque ele é bispo. Quer dizer, pouca coisa serviu você ter feito 6 anos de medicina, né? E usar um argumento sensato, né? Respeita esses ossos, porque pertence a uma pessoa. A quem devemos o estudo da medicina, né? E mesmo que hoje em dia exista toda a tecnologia para você estudar anatomia, mas você tem que tocar o corpo, você tem que sentir a humanidade mesmo de uma pessoa já falecida. Eu quero dizer para vocês que realmente, olha, que nós participamos de um projeto divino
favor da humanidade. Então, a vocação, se é uma chamada de Deus à vida, né, eu sou tão importante que omitir-me ou destruir o que é valioso, isso não fica sozinho, um fato isolado. Isso repercute em toda a comunidade, em toda a sociedade. Por isso, o primeiro princípio fundamental da ética médica. O médico deve atuar em favor da saúde do indivíduo e da comunidade. Né? E quando a gente fala, bem, nesse caso posso, se nesse caso posso, por que não posso em outro caso? E a gente vai criando em torno de uma prática médica indigna e antiética, teontologicamente falando, nós vamos criando uma onda de ações que não correspondem à vocação e à profissão. Eu sou humano, fui chamado à vida para tratar bem os seres humanos. Eu professo uma humanidade do médico e professo um conhecimento científico e tecnológico verdadeiro e não, né, distorcido, deturpado por as ideologias. Né? E como católico, né, se deve exercer a medicina, que foi uma escolha pessoal, procurando ser realmente o que cada um de nós é, uma pessoa digna. Já vai falar desse tema, não vou aprofundar muito, porque eu vi que na relação dos temas tem uma palestra sobre isso. Né? Mas o que é exercer a profissão como uma pessoa digna, tratando pessoas dignas? É destacar a atitude ética fundamental quando se trata de ser humano, que é o respeito. Respeito. E respeito é uma palavra que também tem muito a ver com espectro, tem muito a ver com estetoscópio. É você ver além do que você está, a evidência, do que você tem diante dos olhos. É ver que você está diante de uma pessoa semelhante a você. E há um princípio ético, que não é já da deontologia médica, mas é um princípio ético universal. Não fazer ao outro o que não queres que faça a ti mesmo. Um princípio ético fundamental. Né? E fazer o bem e evitar o mal na medida do possível. Pelo menos isso, respeito é você pelo menos ver que você está diante de alguém e não de algo. E muito menos de uma parte desse alguém, né? Eu sempre senti assim, desde que comecei no terceiro, quarto ano a entrar nas enfermarias, eu sempre senti assim uma espécie de alergia e coçava o corpo todo, entre aspas, né? Quando alguém dizia assim de uma maneira assim muito pragmática: você já examinou o fígado do leito 10? Você já viu o canceroso do leito 8? E aquele cardíaco, como é que ele está, né? Definir a pessoa por uma parte da pessoa é uma falta de respeito gritante, né? Ah, mas é comum falar assim. Claro que é comum falar assim, porque as pessoas não professam quem está falando assim. Não está professando o ser humano que faz. Então, a atitude mais evidente de um médico católico é que aquela pessoa, onde quer que ela esteja, ela respeita. E como ela respeita, ela é respeitada. O respeito não pode ser uma lei, não pode ser um protocolo. Né? Diante do ser humano só cabe uma coisa: olhar além das aparências e ver que ali está alguém único, original, né? Inefável, incomparável, né? Indiscutível na sua dignidade. Então, o respeito é a atitude ética fundamental. Hoje fala-se muito de humanização do SUS, fala-se muito de humanização do mundo, né? E se faz todas
as técnicas, as metodologias para humanizar. Não, simplesmente olhar. Olhar com respeito. Você está humanizando o ambiente quando você olha com respeito. Por isso, quando a gente respeita qualquer pessoa em qualquer condição. Qualquer pessoa em qualquer condição. Quem leu aquele livro, Revolução dos Bichos, de George Orwell, se lembraram dos 10 mandamentos que os bichos colocaram na parede do celeiro. Quando eles, sendo desrespeitados pelos patrões, expulsaram os patrões da fazenda e passaram eles a reger a convivência respeituosa entre os animais, né? Passados alguns anos, começaram a ver que os porcos se comportavam como os homens, né? E o burro, que não era burro, se lembrava que nos 10 mandamentos, que estavam lá na parede do celeiro, tinha o primeiro mandamento que dizia que todos os animais são iguais entre si. Eu falo, mas então por que os porcos estão nos tratando como antes nos tratavam os patrões, né? Aí foi lá, encontrou, já meio apagado, né? Primeiro mandamento, todos os animais são iguais entre si, vírgula, mas uns são mais do que os outros. Então, quer dizer, se eu respeito as pessoas, né? Tanto faz se é embrião, feto, né? Recém-nascido, criança, adolescente, homem, mulher, né? Saudável, enfermo, idoso, né? Alta capacidade de produção, pouca capacidade de produção, tetraplégico, né? Em coma, né? Falta poucos dias para a pessoa vir falecer no seu processo reversível, que é a morte, né? Não importa essas condições, tem que ser respeitado sempre. E por isso tem, aí sim, a obrigação, por ser humano, e ainda mais por ser um médico católico, de evitar tudo que possa arriscar ou ignorar essa imagem de Deus que existe nas pessoas. Se uma pessoa não acredita em Deus, né? Portanto, esse argumento da imagem de Deus não aceita, né? Mas pelo menos que aceite que uma pessoa é única, que uma pessoa é incomparável. Não dá para dizer que uma vale mais do que a outra, né? Então, e finalmente, porque o tempo vai passando, né? Eu queria lembrar que o médico católico, ele, mesmo que ele não tenha essa profundidade espiritual, mas tem que chegar a isso, com a sua formação espiritual, com a sua vivência espiritual, ele tem que reconhecer que ele é Cristo para o Cristo. E desde o dia do nosso batismo, nós somos identificados com Jesus Cristo. E os sacramentos vão, né, delineando, vão aperfeiçoando essa imagem de Cristo. Não sou só a imagem do Criador, sou a imagem do Deus que se fez homem. Na missa, né, falta um minutinho, né, na missa tem um gesto que eu peço que vocês prestem atenção, porque o sacerdote ou o bispo não diz em voz alta, nem o diácono. Quando ele prepara o cálice, ele coloca uma gota d'água, né? E se reza: pelo mistério desta água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, e se dignou a assumir a nossa humanidade. Aquela gotinha d'água é cada um de nós. E na consagração, essa gotinha d'água passa a fazer parte do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Então, na missa, nos lembra que a gente tem uma participação na vida de Cristo. A gente é Cristo para o Cristo, porque o doente é o mesmo Cristo. Estava doente e me fosse visitar. Então, aqui a fé do médico católico nos dá um olhar muito mais do que o olhar respeituoso, dá-nos um olhar de fé. Estava doente e me fosse visitar. Estava doente e não me fosse visitar. Quando é que te vimos doente e não fomos visitar? Quando deixaste de fazer isso a um dos meus pequeninos. Quando a gente deixa de tratar o ser humano como ser humano, a gente vive uma omissão muito grave. Talvez
Talvez a pior omissão que nós estamos, não é omissão de um trabalho, que a gente tem que cuidar bem, né, com competência, mas é omissão de ver no outro, especialmente no enfermo, o próprio Cristo. A vocação católica, a vocação cristã nos dá essa dimensão profunda, né, e para a qual nós temos que ir nos aprofundando. E termino com essa frase de um médico, também cardiologista, que também foi ministro da Saúde, Adib Jatene. Não sei se alguém conhece, pelo menos de nome, né? A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser, essa frase é genial, o médico precisa ser especialista em gente. Especialista em gente. Essa especialidade não se faz nem no mestrado, nem no doutorado, nem no pós-doutorado. Essa especialidade, a gente vai adquirindo, né, o diploma de especialista em gente, quando a gente sabe ser gente para a gente. Muito bem, termino porque a organização terminou. Pode mais 5 minutos? Tá bom. Mais 5 minutos. Né? Então, queria concluir esses 5 minutos finais com uma experiência que eu acho que todos nós devemos procurar ter, né? E um dia, se não tivermos, vamos ter a experiência de estar doente. Mas não como um resfriado, né? Uma doença grave. Eu vou trazer para vocês a carta de uma enfermeira em estado terminal, que ela dirigia as enfermeiras, colegas dela do hospital onde ela trabalhava, e ela estava internada lá, já no estado terminal. É uma carta maravilhosa. E que o parágrafo que eu memorizei é o seguinte, né? Queridas colegas de trabalho, né? Eu não peço que vocês entrem no quarto na ponta do pé para me dar uma medicação, porque já não tem mais efeito em mim. Apenas peço que vocês não tenham medo de me pegar na mão e de me acompanhar nesse momento, mesmo que vocês não digam nada. Esse é o médico. E eu me lembro dessa frase porque numa ocasião, né, ainda sacerdote recém-ordenado, já lá no Rio de Janeiro, que eu me ordenei depois de um ano, fui para o Rio de Janeiro, né, e lá estou há 47 anos, né? E um outro padre me pediu para ir com ele no hospital de oncologia, né? Lá no INCA, mas no hospital de oncologia, também do governo, mas em outro bairro, né? E fomos lá para dar unção dos enfermos, para confessar, para consolar. E numa hora entrei num quarto, estava meio na penumbra, e atrás do biombo estava lá um senhor na cama e ao seu lado a sua esposa. Ele estava caquético, né? Ele estava já no final da sua vida, bem caquético. E a esposa falou, o padre está aí. Aí abriu os olhos, me olhou e confesso para vocês que fiquei emocionado, porque foi um olhar tão brilhante, e revelava o que ele queria me dizer. Né? Porque falou, o padre está aí, ele vai me dar a unção dos enfermos e eu vou morrer, né? Plenamente identificado com Cristo. A minha vida vai ter a sua consumação e não ser consumida, mas consumada, planificada, né? Por que eu fiquei emocionado? Porque aquele olhar tão cheio de esperança me fez lembrar os olhares dos pacientes, especialmente na UTI, lá no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Era um olhar apagado, um olhar triste, como se estivesse dizendo assim, médico, você escolheu uma profissão de derrotado, porque você não derrota a morte.
Não era aquele olhar de esperança. Ele falou, enquanto o médico conseguia deter a doença ou melhorar um pouquinho os sintomas, o olhar tinha de esperança. Mas depois que a pessoa viu que nem a mais alta tecnologia, nem os mais avanços científicos consegue impedir a morte. A profissão médica, desculpe dizer isso, é uma profissão para derrotados. Porque você não consegue vencer a morte. Mas com o sentido cristão, com o sentido de ver servir Cristo no Cristo, servir como Cristo ao Cristo doente, você se não pode curar, nem aliviar, você pode confortar. Uma presença de um padre ao lado de uma pessoa caquética, não tem um olhar triste, foi um olhar luminoso, um olhar alegre, um olhar de esperança. Porque falei, esse não vai me curar a doença, mas vai me dar a principal saúde, a saúde eterna. Né? Bom, muito bem. Então, era isso que eu queria falar para vocês.